Olá, Horácio. Olá. Se calhar começava, só para fazer uma introdução, por falarmos um bocadinho sobre o teu percurso, como é que tem sido a tua prática artística nos últimos anos. Estudaste Belas Artes no Porto, depois vieste para Lisboa, onde estás a viver e a trabalhar já há alguns anos, e era um bocadinho para perceber como é que têm sido estes anos. Ok. Então, eu acabei o curso em 2013 e nessa altura, no meu último ano de faculdade, comecei a estabelecer conheci alguns artistas em Lisboa e fui mantendo relações com eles, porque até 2015 eu organizei uma série de projetos no Porto, com os Maus Hábitos, com a Câmara do Porto, outros projetos independentes de espaços que ia arranjando na cidade, e convidava alguns artistas para irem lá mostrar o seu trabalho, ou então disse ao contrário. E nesse movimento fui circulando entre o contexto do Porto como de Lisboa, e houve uma altura em que decidi mudar-me para Lisboa, porque foi mais até por necessidade, porque eu na altura tinha perdido o ateliê no Porto e não estava a encontrar outro espaço, e também estava à procura de casa, então foi juntar o útil ao agradável. Sim. E nessa procura acabei por ir para cá. Pronto, nesse período fui fazendo várias coisas, por exemplo, que hoje em dia acabam por ter um bocado de impacto ou reflexo no trabalho que atualmente desenvolvo. Desde trabalho mais gráfico e de composição visual, porque foi uma altura em que eu tinha muito interesse e foi a altura em que comecei realmente a produzir livros e edições de autor, mas assim de uma forma muito amadora e independente, sem grandes meios. Depois, com um projeto que desenvolvi com mais 4 colegas, em parceria com os Maus Hábitos, nós tínhamos um projeto chamado Expedição, em que organizávamos vários eventos, e ao longo de cada semestre íamos lançando publicações, também cartazes, e éramos nós que acabámos por fazer isso tudo. Era desde a parte de curadoria, produção, toda a parte de imagem, de divulgação. Éramos nós 5 que estávamos constantemente a fazer isso. E ao mesmo tempo também a mostrar trabalho, porque uma parte do projeto em que era de exposições individuais, em que cada um de nós também participava. Ou seja, acabou por criar ali num espaço de 1 ano e meio, termos a experiência quase intensiva de estarmos a fazer todo esse tipo de trabalho, que para mim foi uma grande experiência, porque deu-me imensas ferramentas para depois, a partir daí, não parar mais. Acho que há aqui várias coisas que podíamos pegar, desde a questão do livro, que também é um bocadinho que está relacionado com este workshop que vais fazer agora no MAT, mas também essa tua versatilidade e diferentes suportes com que trabalhas, desde a parte gráfica, também há as tuas referências que são muito variadas, desde cultura popular, imagens que encontras no Instagram, na rua, até certos símbolos e mitologias, e também a figura do Mishima, que é central, sim, ou mesmo da figura do Dom Sebastião. Há assim uma versatilidade no teu trabalho, e também um utilizar de diferentes formas. Como é que surge esse estímulo, ou como é que se dá? Acho que é um bocado reflexo daquilo que na verdade eu sou e como eu vivo, que é, eu não me gosto de conformar numa só, digamos, área de conforto. Há um universo de coisas que me influenciam à volta, e depois, consoante as necessidades, ou depois também os trabalhos que estou a desenvolver, vou seguindo um bocado isso. Por exemplo, se estiver a trabalhar para uma exposição em específico, e se nessa altura estiver mais inclinado para estar a ler ou à volta da literatura, vou-me focando mais nisso e acabo por desenvolver trabalho mais próximo disso. Mas logo a seguir, se calhar começo a fazer um trabalho que acaba por ser mais performático, ou então pensar mais numa questão visual. Por exemplo, neste momento, desde o final do 2019, depois também com esta pausa toda da pandemia, obrigou-me a estar muito mais isolado e
passar mais tempo em casa. Isso permitiu-me, por exemplo, agora estar só a desenvolver um corpo grande de trabalho que é só pintura, que era uma coisa que já ando a fazer há cerca de 3, 4 anos de forma mais intensiva, mas não tenho mostrado assim tanto, e agora surgiu essa possibilidade porque tenho mais tempo livre, porque também é pintural e também exige mais tempo e também mais disponibilidade mental, e isso acaba por ser reflexo do que está a acontecer na minha vida do dia-a-dia, também que está a acontecer à volta, e acaba por ser sempre uma resposta a isso. Pois, tu próprio me falaste que agora durante a pandemia finalmente tiveste tempo para o que tu querias fazer, que era ler, ver alguns filmes, poder também ter tempo para pensar e fazer essa reflexão. Sim, nesse aspecto foi um período bom porque estava a precisar de fazer uma pausa ou abrandar, e embora também este abrandamento, esta pausa não foi também pelos melhores motivos, porque depois também há outras condicionantes, mas... Sim, e tu também tens um lado muito político e consciente no teu trabalho, quer pelo uso da palavra, quer pelo... Sim, de uma forma tenue, mas sim. Há uma questão que é esta coisa de que começamos a conversa do início do percurso e depois estes últimos 5 anos para mim foram literalmente sempre uma correria e é bom, isso é ótimo, mas ao mesmo tempo depois também percebemos que isso acaba por ser um reflexo daquilo que é todo o sistema artístico atual, que é muito efervescente, mas que é bom, mas ao mesmo tempo depois também tem consequências, que é tudo muito mais... não é tudo muito mais rápido em ambos os sentidos, de acontecimento como de permanência, do que fica na nossa memória. E eu já estava a começar a sentir-me um bocado esgotado disso, e então no final do ano passado decidi fazer assim uma pausa, que depois até tinha planeado essa pausa se continuar com uma residência, em que ia para a África do Sul, tipo, literalmente fazer off e começar outro tipo de trabalho, que obviamente isso teve que ser posto de lado, mas que se converteu noutra coisa. Mas também é interessante essa tua prática, por um lado essas referências e esse teu interesse pela literatura, história, mas por outro lado também me estavas a contar há uns tempos que também tens um trabalho muito performático, mesmo a tua própria forma de trabalhar no ateliê e o uso do teu próprio corpo, esta coisa também um bocadinho autorreferencial. Como é que funciona, ou como é que se dá esse processo também de trabalho? De diferentes formas. Por exemplo, do teu exemplo de agora destas pinturas que estou a fazer, isso surge de uma série de fotografias que ia tirando, mais como para experimentar, coisas que depois ia... Na altura, quando comecei a fazer isso, era, digamos, usar imagens de referência para depois... A ideia inicial era com um fotógrafo ou com um modelo trabalhar isso para depois fazer alguma coisa a partir daí. A ideia inicial até era fazer impressões de grandes dimensões. Mas depois, como houve toda esta decisão de mudança de percurso, de pausa e isso, e depois com a pandemia em casa, comecei então a usar essas imagens que tinha no telemóvel. Ia fazer umas montagens, assim um bocado ainda muito primárias, no Photoshop. Mas como também essas montagens não tinham assim, e as próprias fotografias não tinham muita qualidade, tanto de iluminação e depois também de composição de espaço, comecei a transformar isso em umas pinturas, porque era a forma que tinha de depois trabalhar essa imagem de forma que me agradava mais. E quando fiz 4, antes de ficar isolado em casa, e depois quando voltei para o ateliê comecei a olhar outra vez para essas pinturas e pensar, há aqui qualquer coisa que poderia buscar e começar a definir um corpo de trabalho maior. E então comecei a fazer cada vez mais fotografias, até muito baseado, por exemplo, tu ao bocado falaste do Mishima, eu próprio tinha um processo também de trabalho muito por aí, porque ele, para além da sua produção literária, ele também fez alguns filmes e depois, pronto, havia todo um trabalho que ele também desenvolveu a nível estético ou político, que ia muito à procura, ia muito em contra questões de encenação, de dança, de teatralidade, e que ele
se usava a si mesmo para experimentar depois isso que ia usar nos filmes, em fotografias que fazia de propaganda, e sempre me interessei muito por essas imagens. E então há essa relação, é quase uma Entre o luta teu contigo corpo. mesmo. Sim. E depois, porque por um lado é essa camada também da tua relação com o teu corpo e tu próprio no ateliê, mas também no teu trabalho em que usas aqueles os poemas visuais, também é a há mesma muito coisa. esse lado performático Sim, da pessoa sim, percorrer e viver o espaço. Sim, porque na verdade, por exemplo, esses trabalhos, logo no início, surgem sempre de uma ideia de movimento. Por exemplo, as composições surgem de movimentos, a partir do movimento de desenhar letras, de escrever. Tipo, normalmente penso muito que é quando temos que assinar alguma coisa, tipo, no banco, num serviço qualquer, que é sempre rápido e que nunca fica como nós queremos. E como é que esses gestos irrefletidos e que alteram a nossa forma de escrita, como é que isso depois pode ser passado, por exemplo, no computador, no software de edição de imagem, de texto, como é que podemos alterar essas letras? E depois há sempre esse jogo na composição dos poemas. Depois, quando há uma seleção e esses poemas são apresentados, por exemplo, no museu, há depois também um jogo com o próprio as características do espaço, por exemplo. Acho que podemos dar como exemplo a tua obra aqui da coleção da Fundação EDP. Sim. Um final feliz no início. Isso tem esse lado performático e também... Sim, pronto, esse trabalho foi uma proposta feita ou apresentada de propósito para uma exposição que houve aqui no museu e depois acabou por ser integrada na coleção. E essa obra é um caso muito especial e também pelas suas próprias características, que é um conjunto, digamos, é um puzzle de 5 poemas visuais que para cada exposição pode ser organizado de forma diferente, tanto por opção do curador. Há sempre um diálogo entre o curador e o que são as características do espaço. E pode ser apresentado no chão, na parede, tipo uns no chão, outros na parede. Por exemplo, quando só foi apresentada uma vez, que foi aqui no museu, e quando foi o espaço que eu escolhi na altura com a Inês Grosso, que era uma das curadoras, era uma zona onde tinha 2 entradas para black box e foi jogar com esses espaços negros das entradas e com o chão. E também numa parte em que depois o pé direito era muito alto e que a parte de exposição literalmente desaparecia. Sim, mas porque interessa-me muito essa parte de ser criado um diálogo. Sim, e a cada nova apresentação uma nova coisa possibilidade de novas leituras. Porque depois também levanta outras questões, tanto no sentido daquele poema, que se baseia muito em questões de autorrepresentação, autobiografia, também muito Porque também tens esse lado que escreves bastante e tens também... Sim, há sempre um eu subentendido que é intencional, que é seu, que cada pessoa que veja aquilo, mesmo tendo histórias e percursos diferentes, se reconheça ali. Há sempre esse interesse. E ao mudar a ver esse jogo de sentidos, por exemplo, quem foi ver essa exposição em 2016, se calhar daqui a 2 ou 3 anos esse trabalho volta a ser mostrado noutra exposição, essa pessoa que vai ver vai perceber que já viu aquilo, mas não está no sentido, ou não vai ter a mesma recordação que teve na altura. E isso interessa muito, como é que o texto, que é uma coisa tão fechada, ou, por exemplo, há uma frase, já não lembro quem é que diz isso, mas que é qualquer coisa do género, quando fica escrito fica preservado para sempre. E neste sentido as coisas mudam sempre, há um jogo de mudança constante, que é o que me interessa. Sim. E depois também há o próprio título, que em si já é bastante sugestivo. Sim. E acho que cá podes falar um bocadinho sobre também o título das tuas obras e a forma... Sim, eu vejo sempre os títulos como um lado B da obra. Eu tento sempre ao máximo, pronto, muitas vezes é difícil chegar a um título, outras vezes surge de uma maneira muito fácil. Eu tenho sempre o cuidado que não seja uma coisa descritiva ou tipo, óbvia,
mas por outro lado também que possa ser digamos, parte da obra, mas de forma imaterial. No caso dessa, para mim é a chave para o conjunto desses 5 poemas, mas ao mesmo tempo acaba por também fazer referência à questão de que a obra não tem um princípio nem um fim, porque como é esse puzzle que se pode ser para alterar a sua organização, podemos começar pelo fim e ir a caminho para o início, mas também não sabemos qual é que é o início desse poema, por isso há esse jogo que logo à partida introduz aquilo que depois vem no manual de instruções da obra. Sim. E também é engraçado falares desse lado B, porque agora, nesta série de workshops do Mate Lado B, tu estás a propor a construção de um livro com palavras e como se fosse cada página um desenho. Isso é o teu lado B? Sim. De forma... Primeiro, por interesse pessoal e que é uma coisa que me dá imenso prazer, mas por outro lado também como forma de experimentação e poder testar coisas que depois vou usar no trabalho. Gosto muito de fazer o trabalho editorial, de colaborar com pessoas, neste caso, que é uma coisa que eu tenho feito nos últimos 2 anos, que é desenhar livros, ou então, por exemplo, sempre que faço uma exposição em que haja espaço para isso, por exemplo, com a galeria com que trabalho, ou então as exposições que eu organizo, ou então coisas que me convidam, tenho sempre o prazer de pensar, por exemplo, fazer folha de sala, fazer para aquelas folhas A4 que estão nas entradas, que as pessoas pegam naquilo, dão uma vista de olhos, dobram, põem no bolso e nunca mais leem. Eu tenho sempre um prazer em pegar como é que eu posso trabalhar isso de forma a que não seja só uma folha A4 com um texto. Como é que aquilo pode ser outra coisa? Isso são sempre exercícios que eu não vejo aquilo... Não, aquilo é trabalho, mas eu não vejo aquilo como uma obra artística, um trabalho artístico. Mas também não é uma coisa descartável, ou que eu não dê significado, porque na verdade para mim são coisas bastante importantes. Vejo muito como exercícios e às vezes também são coisas que vou fazendo no ateliê, com restos de materiais ou coisas que encontro e que vejo ali algum interesse, que vou guardando e depois pensando como é que eu posso transformar aquilo em alguma coisa que possa ser... um bocado a lógica de como eu vejo também um livro, que é um objeto que, embora, por exemplo, eu leia livros no iPhone ou no computador, para mim o objeto do livro físico tem uma importância, porque é portátil, dá para ser passado de pessoa para pessoa, há ali um aspecto... Uma relação afetiva, quase. Sim, que, por exemplo, eu gosto de escrever nos livros, de dobrar as páginas, portanto, há essa relação também de física. E como é que, por exemplo, com uma folha de papel, como é que tu podes usar aquilo também como transformar aquilo num objeto e que também tenha texto e esse texto também não seja só uma frase que esteja lá. Como é que aquilo pode ser outra coisa? Então a proposta para o workshop é um bocado essa. Eu vou mostrar uma série de exemplos de referências artísticas e não só artísticas em que há essa importância do texto e depois o desafio é, a partir dessas referências e também referências que as pessoas que vão participar no workshop também possam ter e partilhar, podemos criar um objeto livre que tenha como ponto de partida a palavra. E há mais algum outro lado B que nos queiras dizer? Ou assim, uma coisa que tu gostes muito de fazer? Ou uma viagem que ainda não fizeste e gostavas? Ou um projeto? Bem, isso é uma pergunta um bocado... Bem, neste momento o meu lado B mais divertido, ou que eu tenho assim posto mais interesse, é na cozinha. É que está a cozinhar. E comer também. Foi uma coisa que durante a quarentena tiveste que experimentar ainda mais. Portanto, todos os dias, sim, durante a quarentena obviamente que fiz mais. A maior parte dos dias em que não tive sem fazer nada foi a pensar no que é que iria fazer para o jantar e a preparar o jantar. Mas é uma coisa que eu faço todos os dias também, ou quase todos os dias. Bem, há um lado B que para mim é muito importante e que tento sempre manter quase como uma rotina semanal, que é fazer um grande passeio, pelo menos uma vez por semana,
Porque eu sinto que isso que terá... É um bocado aquela ideia do Flaneur, de novo cientista, que anda a, viver, a passear pela cidade, a experienciar a cidade para depois se alimentar para o que é o seu trabalho criativo. E isso é uma coisa que eu tento preservar muito porque que eu sinto que a maior parte das coisas que depois eu uso em trabalho, em frases, para poemas ou coisas desse universo, são retirados da rua. E que ao mesmo tempo é uma coisa que é muito útil para mim a nível de sanidade mental, mas ao mesmo tempo daquilo que é o descanso. Sim. E quase que também te informa sobre um quase estado do mundo. Sim, o que está escrito sim. nas paredes ou o que tu vais retirando. Também te dá pistas sobre se calhar o que estamos a viver ou certos... Agora... Depois também é um lado de descoberta, por exemplo, numa cidade como Lisboa, que há imensos museus que a maior parte das pessoas nem faz ideia, ou se cá passa lá todos os dias e não faz ideia que aquilo existe. E de repente estás a descobrir um lado da cidade, que também é um lado B da cidade, que poucas pessoas conhecem e que são coisas super ricas, tanto a nível de história como de vivência, de grupos sociais que muitas vezes não são visíveis à maior parte das pessoas e de repente estás a descobrir esses universos que dá para ir buscar imensa coisa para, sabe, no meu caso, para o trabalho. Sim, acho que se calhar agora fazemos a pergunta da praxe, que é uma pergunta final que se refere ao teu umbigo. Okay. Então, se calhar, o que é que tu dirias... assim, ao teu umbigo, um conselho que tu davas? Ou uma dica, quase como se... Ultimamente tenho usado muito uma expressão, sabe, um bocado de educação num lugar comum, mas acho que se enquadra perfeitamente para os dias, para este contexto e também para os dias de hoje, que é todas estas transformações que estão a acontecer. São um bocado também reflexo daquilo que sabe, hoje em dia as pessoas cada vez estão a caminhar mais para o seu próprio umbigo. É o mi, que é... As pessoas parece que vivem com umas palas obcecadas no seu universo e que tudo à volta tem que se adaptar a isso. É uma coisa muito ciumenta. Se calhar nós temos é que começar a aprender ou a mudar essa rota e a pensar que se calhar não é o nosso umbigo, mas é o umbigo do mundo. É um universo de muita coisa e que temos que mudar, não é? Se calhar não devemos só olhar tanto para o nosso umbigo, mas... De colaboração, exato. De cooperação. Um bocado... um lugar comum, mas acho que é uma coisa que se calhar deve ser mais relembrada e trabalhada. Acho que sim. Acho que é uma coisa também que os dias que correm nos lembram que essa importância de pensar também em coletivo. Sim. Que, se calhar, eu nunca pensei dessa forma, mas nestes últimos anos muita gente pensou que esta ideia de coletivo era uma construção irreal, ou que era uma coisa desnecessária, ou que não fazia sentido, mas que de um momento para o outro, este ano, nós percebemos que afinal estar sozinho em casa não tem tanta piada. Sim. Todas estas transformações também a nível políticas e económicas não se seguram ou são estáveis à custa das outras pessoas. É um conjunto variado de pessoas que têm dependente a diferentes níveis disso e que se todos colaborarmos da mesma forma ou com a mesma intenção, as coisas se calhar são muito mais sólidas e sim, cada mais ação agradáveis. tua tem um eco. Exato. Ok. Obrigada. Obrigado.